E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e hoje a gente vai falar sobre a coexistência entre inteligência artificial e a arte humana. Se você não conhece o canal, convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e escrita criativa e também às vezes a gente acaba trabalhando diversos assuntos que não fazem parte desses três pilares principais do canal, mas que tangem todo o assunto da produção artística e da produção literária. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi muitos amigos meus, mas a galera que lida com imagens, no caso, mais artistas de pinturas, de desenhos, do que artistas de fato que escrevem, mas eu já vi muitos amigos meus terem muita restrição e oposição a essas artes que as inteligências artificiais fazem. Claro que também, como é uma ferramenta que está, assim, sendo regulamentada e sendo sofisticada, ela vai ter diversas limitações, diversas problemas técnicos, inclusive alguns problemas até de funcionamento. Mas o que eu quero dizer aqui é que negar a inteligência artificial hoje, na sociedade de hoje, eu acho que é um erro tremendo para começo de conversa e que a gente não só tem que se adequar a ela, mas incorporar ela nas nossas produções, porque a inteligência artificial ela é uma mudança na tecnologia humana, assim como foi a internet, assim como foi o celular, agora é a inteligência artificial. Tanto que quase todos os vídeos desse canal, com exceção dos vídeos de análise de poesia, porque esses eu tenho que fazer no seco, todíssimos, eu uso inteligência artificial para me ajudar a escrever o roteiro. Porque um roteiro comum eu demoraria papo de 30, 40 minutos para escrever ele. Porque você tem a pesquisa, você tem que estruturar o texto, revisar o texto, e aí, enfim, só finalmente você vai começar a gravar esse texto. Se eu já domino o conteúdo, eu posso muito bem pedir para uma inteligência artificial escrever esse texto para mim, e aí eu só complemento com as informações que eu tenho, com as cargas literárias que eu tenho, para somar na disposição desse texto. Mas o roteiro, a parte grossa do roteiro, quem faz é uma inteligência artificial. Ou seja, um roteiro que eu demoraria cerca de 30, 40 minutos, eu fiz em 5. Tanto que ela falou agora aqui para você se inscrever no canal e dar o like. Mas a pergunta que não quer calar é: será que a inteligência artificial vai acabar com a arte humana? E eu vou dizer logo de cara que não. Isso pode ser um choque para quem acredita que a inteligência artificial vai dominar todas as potências humanas, mas assim, a arte é uma criação unicamente humana. Mas aí você pode pensar, tá, Sturari, mas a inteligência artificial tá aí criando textos de livros, tá aí criando poesias, tá criando pinturas, imagens, tá criando músicas, e de fato ela tá criando. Mas a gente precisa entender como a inteligência artificial funciona. E ela tem um algoritmo interior nela que vê os modelos pré-existentes que os humanos fornecem a ela, e a partir desses modelos ela vai criar novas coisas. O que significa que quando você vê uma pintura de uma inteligência artificial, você não está vendo uma pintura de um robô. Você está vendo várias pinturas de vários autores que uma inteligência artificial mesclou e criou uma coisa nova, vamos dizer assim. Se você perceber que a arte da inteligência artificial ainda é uma arte humana, porque ela teve que se basear em uma arte humana, não vai parecer tão interessante assim. E o que eu posso dizer, cara, é que a verdadeira essência da arte reside na capacidade humana, através dos sentimentos, das percepções que a gente tem, da forma que a gente comunica essas expressões e até das nossas perspectivas. E o que está acontecendo hoje com a inteligência artificial em relação aos artistas foi uma coisa que já aconteceu há um século atrás com essa expansão do modernismo. Imagina o seguinte: você é um pintor que estudou a tua vida inteira para ser o mais sofisticado possível, para aprender a fazer mão, rosto, da forma mais perfeita e maravilhosa possível. E simplesmente chega um maluco, um cientista doido, e te mostra uma câmera fotográfica que consegue reproduzir exatamente aquilo que você demorou a sua vida inteira para aprender, com um clique. É exatamente isso que está acontecendo com as inteligências artificiais. Você estuda a vida inteira para aprender a escrever um soneto, para aprender a escrever uma poesia, e aparece agora o ChatGPT e faz milagre. É por isso que a galera meio que despirocou de certa forma no modernismo. Você vê, vou pegar um exemplo aqui, Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa. Vai demorar muito tempo para uma inteligência artificial conseguir entender tudo o que esse Zé quis dizer. Mas o ponto é, eu não duvido que uma inteligência artificial vá ficar sofisticada ao ponto que ela entenda isso aqui. Mas, quando ela entender, nós humanos vamos ter que criar outra coisa. E uma coisa que eu queria falar até para meus amigos que são artistas mesmo, é que, de vez você ficar renegando a inteligência artificial, você devia estar justamente usando ela. Porque ela auxilia
demais, ela te dá novas perspectivas, ela adianta muito o serviço, principalmente para quem lida com trabalho gráfico. Em vez de você fazer um recorte normal, você já pode fazer um recorte com inteligência artificial, sabe? Uma coisa que eu fiquei com dúvida quando eu tava estudando para fazer esse vídeo é se a inteligência artificial ela tem capacidade de interpretar artes no gerais ou a própria arte que ela produz. Mas pelo que eu pesquisei, tem até algumas inteligências artificiais que conseguem fazer essas análises, mas são análises que não são significativas, né? Tudo muito no plano semântico, nada muito além do que uma pessoa que não estuda a área, por exemplo, da literatura vai achar num texto comum. Até porque a interpretação da arte é uma habilidade extremamente complexa, né? Que vai exigir muita coisa, né? Contexto de mundo, contexto cultural, elementos de emoções também, então é uma coisa mais profunda fazer uma análise de um texto. O que acontece é, a inteligência artificial ela consegue sim analisar padrões, dados das artes em questão, mas a sua habilidade de interpretação é baseada, de novo, nos modelos pré-existentes que ela já tem. Ela não consegue gerar uma análise nova. O que significa que se uma pessoa chegar e treinar uma inteligência artificial para ela identificar um texto, ela vai conseguir fazer uma boa análise de um texto, mas só daquele texto. E mesmo que ela consiga fazer uma análise de um texto, tipo, ela não vai fazer nada além de reconhecimento visual, uma descrição do cenário, categorizar ali estilos artísticos, nada que signifique de fato uma compreensão muito profunda desses conceitos artísticos. A interpretação da arte, ela vai requerer da pessoa que está interpretando isso uma identificação de nuances, de metáforas, de simbologia, assim, das intenções do artista. Junto a isso, claro, a capacidade de conectar todas essas questões com coisas que são humanas, né? Com coisas da experiência humana, de fato. Então, assim, conhecimento, emoção e principalmente perspectiva pessoal são coisas que a inteligência artificial não tem, porque ela não é uma pessoa. Ela pode até emular algum sentimento, mas é, de novo, uma emulação. Não é uma pessoa, gente. Mas eu não duvido que daqui a algum tempo a gente já veja inteligências artificiais com interpretações muito interessantes. Eu resolvi pesquisar também alguns parâmetros para que a gente possa diferenciar uma arte humana e uma arte de inteligência artificial. A conclusão que eu tirei disso tudo aqui é bem interessante, fica até o final. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é sobre a criatividade, porque a arte humana ela é guiada pela imaginação, pela capacidade de pensar de forma abstrata, pela capacidade de fazer escolhas intencionais para que isso seja significativo numa obra. Uma inteligência artificial só vai conseguir produzir obras que são baseadas em modelos pré-existentes na literatura, por exemplo. Eu acho que outra coisa interessante também é a subjetividade da arte, porque a interpretação variável de uma arte vai de pessoa para pessoa e isso é uma coisa que uma inteligência artificial não consegue passar porque faz parte da experiência artística mesmo. Outra coisa que pode somar também é o significado cultural. A inteligência artificial não faz parte da sua cultura, né? Ela não faz parte do seu microcosmo, da sua existência em si como pessoa, de você. Ele não te conhece. É isso que eu quero dizer. E tem coisas que só você, como ser humano, como pessoa, como você mesmo, tem a capacidade de escrever, né? E tudo que uma inteligência pode criar é através de, enfim, modelos pré-existentes, como a gente já estava comentando, e coisas muito superficiais. Outra coisa que é muito interessante, que isso é profundamente humano, é a autenticidade, ou seja, é a capacidade de fazer algo que seja único, não no sentido de ser original, né? Porque na arte, no fim, nada se cria, tudo se copia. Mas você ser autêntico, uma coisa que tem a sua identidade, é realmente uma coisa que a inteligência artificial, de novo, não vai conseguir fazer, porque ela sempre produz baseado em modelos pré-existentes. Eu vou bater muito nessa tecla. E para fechar, eu acho que existe uma conexão interpessoal, né? Quando você lê uma obra de um artista que é uma pessoa, vamos dizer assim, né? Você tem aquela sensação de transmissão de história, de perspectiva, de mito. O que eu quero dizer tem uma característica de obra e espectador, sabe? Isso é uma coisa muito importante e a inteligência artificial não pode replicar. E eu quero dar um adendo para amigos artistas, de fato. Se você tem medo que a inteligência artificial vai um dia dominar a tua arte, e se você tem medo de que o que a inteligência artificial está fazendo é muito próximo do que você cria, eu quero dizer que o que você produz não tem alma. Se uma inteligência artificial consegue fazer o que você faz,
você não tá fazendo nada de novo, você não tá fazendo nada autêntico. Não tô falando de novo para você criar uma vanguarda literária e revolucionar a história e a arte moderna. Até porque os artistas modernos hoje, todos acham que tem que criar uma vanguarda a cada livro que lançam. Mas eu acho que é muito importante você ser autêntico e não agir como uma inteligência artificial que se baseia em modelos pré-determinados. Claro, você pode se inspirar em algum artista ou outro, mas leva essa inspiração para dentro e produz algo verdadeiramente novo, algo único e que só poderia ser escrito por você. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que é onde eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos. E também compartilho muita coisa legal aqui do YouTube. E valeu!